Boa tarde a todos. A professora Aurora Carapinha, arquiteta paisagista e professora da Universidade de Évora, na Escola de Ciência e Tecnologia, investigadora do Centro de História da Arte e fazendo investigação artística, apresenta-nos hoje, ou propõe-nos hoje, uma reflexão sobre a árvore, as árvores, enquanto seres vivos, contentores de memórias individuais e coletivas e determinante na qualidade de vida das populações. Parte de um poema de Roberto Ruarros, do qual retirou o título da conversa. Passo então a palavra à professora Aurora. Funciona muito, ou nasce de uma relação muito íntima entre a ciência e não só a ciência, mas também a percepção e a cultura. E, portanto, eu tenho aqui um conjunto de imagens que procurei associar, o que é um bocado louco, sobretudo para uma conferência em Zoom, associar poesia, música, poesia, pintura e alguns outros textos de outro caráter mais cientista e alguma reflexão minha. Portanto, não sei se vamos conseguir atingir um bom resultado, mas, sobretudo, o que eu pretendo é refletir convosco as várias dimensões da árvore, não é? A árvore não é só simplesmente a árvore, aquela coisa que a gente olha e que diz que é bonito. É muito mais do que isso e, portanto, essa necessidade que eu tive de encontrar um conjunto de textos, uns que são textos meus no sentido de outros, mas que eu interiorizei e que estão constantemente, acompanham-me diariamente, como o texto que deu origem ao título, que é de um livro muito bonito, que se chama A Árvore Derrubada pelos Frutos. Depois temos também Pires Cabral, nas Frentes de Fogo, outro poeta. Temos António Gedeão, temos um conjunto de gente que me ocupa os poucos tempos que eu tenho livres, mas que são essenciais. Obviamente também há Tolentino Mendonça, que também tem aqui algum suporte me serviu de grande suporte. Pinturas tenho de vários autores, e tenho obviamente depois um texto, uma base, que é um livro que para nós, arquitetos paisagistas, penso que o Fernando Moital conhece bem, que é A Árvore, que deveria ser, já foi editado em 99, é de 69, mas que infelizmente está completamente esgotado. Descobri hoje que há um site brasileiro que tem download e PDF, mas não tive coragem de o fazer, achei que era uma falta de respeito aos meus mestres fazer isso, e portanto não o fiz. Mas é com a base neste livro da árvore, na poesia e na pintura, que iremos ver em seguida, que irei falar sobre árvores. Uma árvore é um bosque. Antes de entrarmos, vou agora partilhar a minha tela, isto vai demorar aqui 2 ou 3 segundos, mas não vai ser nada de grave. E vamos deixar invadir por uma voz conhecida de alguns, mas sobretudo por um texto muito bonito que nos fala do que é a árvore, é um bosque. Vamos ver, só esperar um bocadinho. Tá. Quero um bocadinho. Desculpem lá, mas a parte técnica é sempre muito chata. Agora desapareceu o compartilhamento, porquê? Porque mudamos. Já vai, só um bocadinho. Vamos lá. Vamos, pois. De qualquer maneira, vamos lá, não é? Compartilhar. O que é que isto não é?
Bom, vamos fazer de outra maneira, não há problema. Há bocado deu tão bem quando ensaiámos. Há bocado funcionou logo. Mas estava ali um sinal de áudio. Devia. Pois está, mas não... E há pouco experimentámos e deu logo. Não. Bom, não interessa. Pena. Pode ser que apareça. Sim, posso dizer uma coisa? Diz, Maria. Sim. Aurora, se calhar há aqui uma ajuda. A Ana Teresa, a nossa amiga, estava aqui a dizer uma coisa que se calhar é importante. Pode ajudar. Nós, por exemplo, noutra plataforma, no Teams, cada vez que partilhamos uma apresentação, temos que selecionar se queremos som ou não. Sim, mas há bocado fizemos isso. Mas, entretanto, se calhar, quando deixou de partilhar, tem que voltar a fazer isso outra vez. Não sei se no Teams, cada vez que fazemos, temos que ter isso em atenção. Não sei se será esse o caso. Pode ser, mas pode ser, sim. Nós... Espera aí, deixa lá ir aqui. Deixa eu me interromper. Ativar o modo, participantes, gravar, reações, mais falas simultâneas. Bom, não, gravando, diz que está a gravar, só sei por isso. Não sei, não interessa. Não faz mal, seria um texto muito bonito que eu depois, aqui no meio da vou tentar enviar por escrito, que eu também o tenho, da Clarice Lispector, que nos ajudaria a compreender o que é este título tão bonito deste poeta argentino, que uma árvore é o bosque. De facto, a ideia de que uma árvore é o bosque... Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim. Que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta, uma sede de liberdade me acordaria. Eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então, a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava, e precisava com urgência, de um ato de liberdade. Do ato que é, por si só, um ato que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era. E necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo. Pagar o alto preço que custa viver. Então, minha própria sede guiou-me. Eram 2 horas da tarde de verão. Interrompi meu trabalho, mudei rapidamente de roupa, desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofer: vamos ao Jardim Botânico. Que rua? Perguntou ele. O senhor não está entendendo, expliquei-lhe. Não quero ir ao bairro, e sim ao jardim do bairro. Não sei por que olhou-me um instante com atenção. Deixei abertas as vidraças do carro, que corria muito, e eu já começara a minha liberdade, deixando que um vento fortíssimo me desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto grato de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada. Lá a vida verde era larga. Eu não via ali nenhuma avareza.
tudo se dava por inteiro, ao vento, no ar, à vida, tudo se erguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério me rodeava. Olhei arbustos frágeis, recém-plantados, olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, através de raízes pesadas e duras como garras, como é que corria a seiva, essa coisa quase intangível, e que é a vida. Havia seiva em tudo, como há sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes, secretas. De passagem falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade. Já se foi embora outra vez? Continua a ouvir ou não? Não, Não. agora não. Agora passou. Pois, paciência. Olha. Isto é mesmo uma coisa, uma sessão espírita. Vamos, portanto, isto é um texto de Clarice Lispector, e tem mais 3 minutos, que não vamos estar a interromper agora. Estão a ver ou não? Sim, sim. A única coisa que eu acho que é importante aqui é de facto esta ideia de qualquer coisa que é gratuito, que nós encontramos todos os dias e que menosprezamos muitas vezes, sobretudo por uma visão muito mercantilista que a sociedade contemporânea tem, e perdemos essa visão de... Não consigo pôr isto aqui. Não, essa visão de que temos ali um ser vivo que nos oferece isoladamente ou em conjunto aquilo que Clarice Lispector, neste texto muito bonito, que se chama Ato Gratuito, nos descreve. Ou seja, uma única árvore consegue oferecer todas as espacialidades e vivências que um jardim pode oferecer. É esta a ideia que eu gostaria de explorar. Porque nós assistimos hoje em dia a uma ideia um pouco também despropositada, que é: vamos plantar 1000 e tal árvores, vamos plantar 50 mil árvores, 30 mil árvores. Isso não me interessa nada. Podemos plantar todas essas árvores e não conseguir compreender o valor que ela tem, não só na sua dimensão ecológica, mas também na sua dimensão cultural. E essa gratuitidade que a árvore nos dá, independentemente de estar associada ou isolada, é um dos elementos mais importantes a considerar no respeito e na gestão de um sistema de vegetação no espaço urbano. Isso é muito interessante. Nós vamos encontrar essa ideia da árvore isolada ou da árvore em conjunto, construindo alamedas ou pontuando o espaço público ou participando no desenho de um jardim, mas quer nos textos de arquitetos paisagistas, quer também em textos de filósofos ou de poetas e de outros escritores. Por exemplo, eu ainda hoje encontrei um texto lindíssimo do Hermann Hesse sobre a importância das árvores. Mas o que se torna muito interessante é que, por exemplo, neste poema deste poeta argentino, ele imediatamente diz: uma árvore é o bosque. E, de facto, isso é extremamente interessante pensarmos que uma árvore é o bosque. E porquê? Porque quando eu comecei, este livro foi-me oferecido por uma amiga minha e no dia em que ela me ofereceu o livro, eu olhei e pensei: mas isto é o que foi escrito em 1960 pelos arquitetos paisagistas quando escreveram o livro da árvore, que
ensinar-nos a olhar para a árvore não como um elemento isolado, mas um elemento em associação, quer no ponto de vista edafoclimático. Hoje usamos outras terminologias, mas no fim de contas é sempre o mesmo tipo de conversa, é sempre a mesma preocupação, ou muitas vezes é a ausência total da preocupação. Mas quando há preocupação, é sempre esta preocupação que já vem dos anos anteriores até, mas que foi compilada pela primeira vez em 1960, em que, por exemplo, neste livro, que era a árvore, Ribartel escreve em determinado momento que a árvore, para além de exprimir os ritmos do tempo e o correr das estações, é símbolo da vida e, como tal, exaltada por poetas, sinal dos lugares e ambientes. De facto, este livro é extremamente importante porque ele aparece como um manual foi escrito, a ideia foi Caldeira Cabral e Ribartel escreveram este livro para quê? Para distribuir junto às câmaras e aos poderes de decisão local e central o que era uma árvore, por incrível que pareça. Ainda hoje temos alguma dificuldade em entender o que é uma árvore. E só na introdução pode-se ler o seguinte: já ninguém hoje em dia duvida do valor e interesse da árvore. Tanto se tem escrito e falado sobre o assunto em todo o mundo. Reparem, isto é em 1960. Quando, porém, do interesse abstrato pela árvore passamos a considerar a forma como a nossa gente reage perante aquela árvore que me ensombra a casa ou o quintal, desaparece a unanimidade na apreciação e as consequências são quase sempre desastrosas para a árvore. A primeira e mais vulgar reação consiste em limitar os prejuízos atribuídos à árvore, podando-a. E a prática generalizou-se de tal forma que quase ninguém conhece a imagem de uma árvore intacta, como a forma que Deus lhe deu e não a caricatura que os homens fizeram dela. Isto é escrito há 61 anos atrás. É extremamente atual, não é? Todos os anos, no fim do inverno, saem ao campo das mais diversas procedências brigadas de homens armados de serrotes e tesouras a podar os arvoredos das ruas das cidades e das vilas. E, ultimamente, até das estradas nacionais. Lembram-se da problemática que surgiu com os incêndios de 2017, que obrigaram a cortes ao longo das estradas sem qualquer critério, numa faixa que rondava os 50 metros. Tem-se a impressão de que não podar as árvores é sinal de desleixo e preguiça. Ora, se nós olharmos para a árvore como um bosque, nunca deixando, obviamente, todas estas pessoas sabem que uma árvore todas as pessoas que podam, sabem que é um ser vivo. O Caldeira Cabral ensinava-nos uma coisa muito engraçada nas aulas, dizia sempre: olhem, quando aparecem estas pessoas a podar as árvores, vocês perguntem se, a questão é sempre, se for árvore de fruto no ano seguinte, a produção é maior, se for para ensombramento, tem maior área foliar e, portanto, vai dar mais sombra. Todos os que defendem podem, e o Caldeira Cabral dizia-nos isto de uma maneira, só mesmo Caldeira Cabral, quem teve o privilégio, como nós, de termos como professor, ele dizia: perguntem lá se cortarem uma perna a uma vaca, se ela dá mais leite. Não dá, é precisamente. Portanto, esta ideia da poda é uma ideia, deve-se limpar, cortar e limpar os secos, tal e qual como nós, vamos ao cabeleireiro e cortamos unhas, é manter a forma normal. Mas esta, que não é só uma questão de beleza, é uma questão, não é só uma beleza natural, é uma questão também maior. Quando nós não olhamos para a árvore como um todo, mas sim apenas como qualquer coisa individual, que tem uns ramos e que tem umas folhas que ainda por cima sujam, como toda a gente diz, mas toda a gente esquece que há uma parte escondida da árvore que é as raízes, não é? E é muito interessante perceber que a projeção da copa define a área pela qual as raízes se expandem. É importante também perceber que uma árvore é um ser que abriga outros seres. E isso é extremamente importante. É de facto um ecossistema. E é um ecossistema, é um elemento de um ecossistema maior, mas ela própria é um ecossistema no sentido em que
abriga um conjunto de seres vivos, animais, insetos, portanto, desde os insetos às aves, há todo um universo de seres vivos que dependem desta realidade que é uma árvore. Portanto, nunca podemos podemos usar aqui até uma visão quase metafórica de que a árvore é um bosque, uma árvore é um bosque, mas é importante não esquecer que essa árvore é um bosque na realidade porque numa área mínima, numa área muitas vezes pequena a árvore, nós temos uma vida intensa e cada vez que interferimos com essa vida estamos a alterar parte do ecossistema e parte, sobretudo, de respeitar e de não reverenciar a vida que a árvore tem. Voltando um pouco atrás, só aqui, olhamos para este poema e é muito interessante o que se pode ir lendo. Estender-se debaixo da sua folhada é escutar todo o som. Se nós pensarmos em Gabriela Lansol, uma das grandes pensadoras e referenciais, não é? Tinha o maior, que era o plátano, que é um tema constante num dos livros, para mim, mais interessantes, Gabriela Lansol. Ela fala-nos do olho das árvores, dos olhos das árvores, não é? O estar por baixo e olhar. Essa relação do infinito, não é? Essa relação de olhar para cima e a árvore ser uma mediação, quer na escala urbana, entre o edificado, sobretudo em áreas de edifícios com vários pisos, mas não é só essa mediação de nos trazer uma escala humana à cidade, é também uma mediação entre dois infinitos, ou infinitamente grande e infinitamente pequeno. A árvore funciona como um eixo do mundo que liga ao céu e a terra, e liga ao céu e a terra não só através do olhar, mas sim através de todas as trocas que ela estabelece nos seus processos orgânicos de fotossíntese, de respiração, da criação de toda aquela a biomassa, coitada, que hoje esta ideia ecológica de usarmos a biomassa leva também, é preciso também pensar um bocadinho estas duas coisas. Preciso pensar que possivelmente nós iremos rapidamente ter muito mais podas e muito mais arranques de árvores, porque as centrais de biomassa podem vir a ser desastrosas se não for bem pensado. O problema é sempre o mesmo, não é as coisas em si, é a maneira como nós usamos. Outro tema que é conhecer todos os ventos do inverno e do verão. Isto é muito interessante, esta ideia de conhecer todos os ventos do inverno e do verão. Temos a ideia que as árvores não falam. Hoje há imensos estudos, uns mais científicos, outros menos científicos, que nos dizem que há uma comunicação entre as árvores, mas aqui o que eu entendo neste poema não é tanto a comunicação entre as árvores, mas conhecer todos os ventos do inverno e do verão. As árvores são dos elementos mais importantes em espaço urbano, quer isolada, quer em grupo, que animam e que produzem um som que animam com o som que é próprio ou que é o som daqueles que a habitam, não é? Dos pássaros, mas também o som do vento que bate nas folhas, o som de um ramo que se parte por ele próprio, um som que o calor faz com que a madeira se dilate. Portanto, há todo este tempo de espera e um tempo de ficar a ouvir esses sons, ou seja, a árvore com as suas mudanças, que iremos mais à frente encontrar noutros poetas e noutros escritores e noutros pintores, diz que é rezar todas as adorações possíveis, no fim de contas, um tempo, o rezar aqui, a ideia de orar aqui, é uma ideia, no fim de contas, do tempo de contemplação, mas também da introdução de um tempo fundamental na contemporaneidade, que é o tempo longo, o tempo lento, e não o tempo do cotidiano. Também vimos isso no texto que iniciámos, da Clarice Lispector, que era precisamente esse tempo novo, um tempo de paragem, que Clarice Lispector foi à procura no Jardim Botânico de Rio de Janeiro.
são estas questões que uma árvore não é apenas, ou não pode ser encarada apenas como um ser vegetal produtor de fotossíntese, que tem a função da fotossíntese e que ou produz frutos ou produz sombras. Portanto, uma árvore tem todo um significado e toda uma relação com as comunidades que a envolve, que a reconhece, que a percepciona, que cada vez que perdemos uma árvore, de facto, estamos a perder parte de nós. Esta ideia da árvore como ser falante, ainda por estranho que pareça, é um ser falante no sentido em que eu estou a usar o termo. É muito pouco desenvolvida e muito pouco conhecida. Já sabes quem é esta? Por exemplo, este desenho é um desenho muito interessante, que é o desenho que Ribertelos fez quando foi... Ribertelos e o António Barreto preparam este documento. Nós percebemos, quem conhece o livro da árvore, que à esquerda estão os desenhos que vão ilustrar o livro da árvore e à direita estão algumas, não sei se conseguem ver o ponteiro, possivelmente não, a zona do lago e algumas formas que vão surgir no Jardim da Gulbenkian. E o primeiro exercício que Ribertelos faz é conhecer as características morfológicas, estruturais, as dimensões das árvores, a maneira como elas se relacionam, como elas se associam, e ele vai fazendo isso ao mesmo tempo que está a preparar o livro da árvore. Em 1960, a Gulbenkian começa poucos anos depois. Portanto, isto demonstra que o conhecimento da árvore, e por isso o texto anterior que eu citei de Ribertelos, é que, para além deste conhecimento fundamental, que muitas vezes a maior parte das pessoas não conhece o que é que se passa por baixo da superfície do solo, esse conhecimento integral da árvore como ser falante, ser que, onde nós nos percepcionamos e nos espelhamos, em certa medida, ainda é muito pouco explorado, e conhecido na gestão do verde urbano nas cidades, mas também no pensamento do que é uma paisagem ou um espaço rural. Trago-vos aqui um pintor que é extremamente conhecido, que desenhou este olival. Eu estas férias, já nem lembro se era férias, foi confinamento, se no primeiro ou se foram as férias, porque como nós agora deixámos de ter rituais, não é? Alguns rituais, perdemos a noção do tempo. Mas como não podia sair, comprei os livros depois de ver aquela série que dava em segundo canal, do biólogo, que eu agora não me lembro, do naturalista, já me lembro o nome, do Lawrence, mas estes são os livros do irmão, e era As Ilhas Gregas. E sempre que estava a ler o livro sobre as Ilhas Gregas, o que era só me surgiam esta imagem, esta pintura do John Singer Sargent, que é o olival. Eu pergunto, a quantos de nós hoje conhecemos um olival assim? Eu conheço um neste momento, que é na Serra da Arrábida, no conventinho da Arrábida. Há pouco tempo estive lá no conventinho e disse, olha as oliveiras da Grécia, não é? Aquela paisagem foi muito interessante, porque numa conferência há tempos no CCB, falávamos sobre a Grécia e sobre a cultura grega e a importância da cultura grega para a visão da paisagem na cultura portuguesa, e alguém me dizia, eu detestei a Grécia, porque só tem oliveiras e pedras. E eu disse, não, olha, não é uma questão de gosto, mas possivelmente qualquer dia é o único sítio, há algumas ilhas, talvez em algumas ilhas, mas outras já nem tanto, ainda conseguimos encontrar esta dimensão do olival. Este é um dos enormes problemas. Eu penso que há uma geração que vai achar sempre que as oliveiras são bonsai, não é? Aliás, isto foi muito nítido no outro dia, quando alguém ofereceu metaforicamente, mas disparatadamente, um bonsai de um carvalho, a dar a ideia que era a nossa floresta, por causa da durabilidade do bonsai, toda a significação do bonsai. Nada há mais contrário à cultura ocidental e à cultura mediterrânica e à cultura portuguesa
esta ideia de bonsai, não é? Destas destas oliveiras que são magníficas e que nos oferecem este espaço no mundo rural de ser um verdadeiro parque, não é? E depois aqui lembrei-me deste lindíssimo poema de Frederico Garcia Lorca, a luz, a importância da luz, a ideia do ar cinzento e há um poema também muito interessante do Pires Cabral que fala precisamente das oliveiras, acho que eu tenho aqui, fala precisamente da oliveira, ele tem neste livro que se chama Frentes de Fogo e tem um capítulo só dedicado às árvores, começa com os castanheiros e vai por aí, e na oliveira ele diz: das árvores é a oliveira a que menos uso faz do verde. E, todavia, não posso imaginar nada mais verde do que a mancha ocre do chão do olival. Ou do que o azeviche que reduz numa azeitona preta, ou do que as tilhas de ouro que faíscam num fio de azeite. Portanto, toda esta ligação antropológica, que é uma ligação perfeitamente de leitura antropológica entre a árvore e a humanidade, hoje em dia, começa a perder-se. E só a encontramos quase num discurso melancólico, nostálgico, ou, não direi numa ecologia fundamentalista, porque esta muitas vezes nega a própria visão e a dimensão cultural deste ser que é a árvore, mas temos uma visão hoje quase perdida do que são as árvores na sua dimensão mais vasta e no seu significado mais vasto. Há tempos, não sei se tiveram conhecimento, este é um artista contemporâneo, António Faria, teve uma exposição incrível no Museu do Coa e depois teve esta exposição, passou para o Museu Nacional de Arte, de Arte Contemporânea, POMNAC. O processo de criação é muito interessante, ele desenha e pinta e sobretudo a grandes dimensões, mas ele tem uma entrevista que eu já vos mostro e é muito interessante porque ele acaba, não tem o ateliê, não tem o espaço para produzir estes formatos e portanto ele vai trabalhando cada uma destas retículas que estão aqui. E é muito interessante porque numa entrevista que está online, o que nos diz António Faria é, ele não sabe nunca bem como é que isto vai resultar no fim, mas o princípio mais ou menos é do crescimento orgânico. Também é interessante aqui a maneira como o António Faria consegue de facto ler de uma forma muito interessante, o crescimento orgânico e consegue depois representá-lo com esta beleza que estamos aqui a ver. Eu vou, há um catálogo desta exposição que está online, que eu trago aqui, e não para mostrar que lá tem um texto meu, mas porque há uma parte do texto que eu gostaria muito de explorar e de ouvir a vossa opinião e de podermos a partir daqui fazer alguma crítica a este... Se não abrir, a gente vai lá de outra maneira, não tem problema nenhum. Está a abrir. Isto assim demora tudo muito mais tempo, não é? Eu acho que eu tenho aberto ali no... Vamos interromper, que é mais fácil se eu abrir depois. Se, entretanto, quiserem ir fazendo algumas perguntas enquanto eu abro aqui o catálogo da exposição, faz favor de irem pondo já algumas questões. Não há questões? Não acredito. Deixem-me lá ver se eu consigo então ir ao catálogo. Um bocadinho, está quase.
Já está quase? Sim. Ou posso fazer uma questão? Não é uma, Não, uma questão. pode fazer. Em relação à Grécia e às oliveiras, que é uma árvore que eu também muito aprecio, eu também, quando estive na Grécia, de facto reparei que na Grécia eles não podavam as oliveiras. Há uma razão para isso? As oliveiras não precisam de ser podadas. Eu sei que não precisam, e eu acho horrível o que lhes fazem no Alentejo, é um facto. Eu tenho meia dúzia de oliveiras e proíbo que as podem, mas isso é outra questão. Mas também porque, não sei, e acho que é horrível quando as podam e as deixam só com um raminho espetado. Não sei, aquilo a mim, eu sinto como uma agressão, mas... e porquê que fazem isso no Alentejo portanto, e qual a razão porque os gregos de facto não o fazem? A razão por que fazem aqui no Alentejo é uma razão que vem de há muitos anos, não é? Da ideia que no ano em que se poda, quando se poda e se poda bastante, no ano seguinte vão ter maior safra, ou seja, maior quantidade de azeitona. Não deixa de ser uma certa verdade, porque o equilíbrio orgânico que se vai criar pode parecer que no próximo ano, no ano seguinte, haja mais azeitonas. Pode levar a essa conclusão. Mas vai diminuir e encurtar imenso o tempo das... Como é que se chama? O tempo de vida da árvore. Isso é um disparate, não é? Mas não há necessidade. O problema agora ainda é maior, não é? Neste momento o problema ainda é maior. Já não é uma questão de poda da oliveira, mas geneticamente a oliveira foi trabalhada para ser anã, ou ter uma dimensão arbustiva, ou ser regada, não é? Isto é um disparate. É uma visão, como o Rosário Assunto, o grande filósofo da paisagem, diria que perdeu-se a temporalidade e temos uma temporaneidade, ou seja, a temporaneidade é uma visão muito curta de um tempo rápido que tem um olhar sobre a natureza muito mercantilista e utilitarista, não é? Sem nunca perceber que há dinâmicas próprias. Portanto, todo esse lado é apenas uma visão que surgiu de um conjunto de ideias feitas e que agora já podamos as oliveiras como se fossem uns bonsais grandes, uns pompons, uma coisa, uma falta de respeito por uma dinâmica, não é? Da própria, daquele ecossistema incrível, e negando também o que demonstra aquilo que também me ensinaram quando eu era aluna, e que há que reverenciar uma espécie vegetal, qualquer que ela seja, não é? A sua forma natural ainda é aquela que melhor responde até às nossas necessidades. Com isto não estou a dizer que sou contra os jardins e as árvores podadas, tupiadas. Não, cada árvore tem uma capacidade. Esse tempo das árvores podadas, parecendo volumes paralelepipédicos, é espírito do tempo. Hoje o tempo é outro. E em termos destas oliveiras, eu trago as oliveiras, e não foi por acaso que trouxe as oliveiras, não é? Foi porque realmente me faz impressão como é que uma árvore que não precisa de ser regada, como é que uma árvore que só precisa de ser limpa, que dura séculos, há essa necessidade de conformar para produzir, e depois com um problema agravante. Eu acho que o azeite qualquer dia é todo igual, não é? Porque todo é regado, todo tem as mesmas condições, portanto o azeite, a diferença das regiões anula-se. Isso é a minha leitura de quem está de fora, não sou especialista em azeites, nem muito menos em oliveiras, mas há uma coisa que eu tenho, que é o respeito pela própria oliveira tal e qual como tenho respeito por outra árvore qualquer de fruto, ou outra árvore sem ser de fruto, não é? Por este ser vivo, que tem algumas características que é preciso respeitar. Desculpe lá, quando falou na cultura mercantilista, está a referir-se, portanto, já aos olivais intensivos, ou o que está a aparecer agora no Alentejo?
Sim, sim, é uma agroindústria, aquilo de agricultura ou de civicultura tem pouco, é uma agroindústria e é igual ao que aconteceu a partir de 1879 com a campanha do trigo, não é? Sim, sim. É igual, é o mesmo princípio. E até tem algumas questões sociais muito semelhantes, mas não vamos, Não é por aí. não é por aí que vamos hoje, Sim, podemos já ir no outro dia, mas não é por aí. Mas o que me interessa é como é que se perdeu, a questão é o que é que se perdeu, ou que deixámos de compreender, o que é que deixou de, qual é a relação que se quebrou para compreender o que é uma árvore. Sim, sim. Esta é que é, hoje, o que é uma árvore é uma coisa que dá lenha, que serve para cortar, que incomoda, não é? Incomoda imenso, uma árvore incomoda imenso, porque suja o quintal, suja não sei o que mais, rebenta os canos da água. Eles rebentam porque estão velhos, não rebentam por causa das árvores, ou porque rebentam porque as árvores não foram bem plantadas, ou porque não se escolheu a espécie. Também há hoje uma enorme preocupação que é uma visão muito... só podem ser autóctones. Também não concordo com isso, portanto isto também tem de ser um bocadinho... também tem de ser esvaziada essa ideia que só podem ser autóctones. Quer dizer, as autóctones aqui em Portugal, algumas delas demoram tanto tempo a crescer, que muitas vezes aquela ideia da sombra não vai ser tão rápida como desejaríamos e, portanto, é preciso não ser fundamentalista, é preciso ter sabedoria. Eu acho que neste momento temos muito saber e pouca sabedoria. Isto é mau, não é? Ter muito saber e pouca sabedoria é sempre uma coisa que nunca leva a bom sítio, acho eu, digo eu, na minha pouca experiência. Mas, voltando aqui ao catálogo, penso que já dá para partilhar agora. Bom, o catálogo dessa exposição do António Faria, vamos lá aqui à reunião, vou ver se consigo, está aqui, vou partilhar este. Vale a pena, está online, qualquer pessoa pode ir a este, dá para ver, já vou pôr maiores. O artigo que eu escrevi chamava-se O Abrigo e tinha muito a ver com o quê? Com a percepção que o António Faria nos dá. Isto não está a dar aqui, só um bocadinho. Isto é bom para a gente perceber os problemas que os nossos alunos têm. Não sei se é esse aqui. O Abrigo, é este. Portanto, aqui temos o artista trabalhando num formato pequeno que depois vai compondo. Há também podem encontrar na net a montagem desta exposição. Ele ontem, pelo que percebi, ontem acabou mais uma destas composições e é muito interessante ver o processo criativo. Eu penso que a Leonor Serpa Branco nos pode explicar melhor o que é que são processos criativos, mas este processo do António Faria é incrível. E pediram para eu escrever, fui ver a exposição e pediram para eu escrever um pequeno artigo sobre esta representação das árvores. Ou seja, toda a exposição é de diferentes cores, mas sempre a árvore como tema fundamental. E foi muito interessante, isto saiu muito do momento em que eu fui à exposição, que era a forma como esta dimensão da representação do desenho que António Faria usava, fez-me sentir dentro da árvore ou dentro do bosque, no sentido é que, tal como eu digo aqui, eu olho e à medida que vou vendo, vou-me sentindo protegida por aquele grande espaço, pela canópia, pela árvore em si, não é? E é nesta mediação que eu acho que é entre a escala do azul infinito etéreo e a mediação entre a nossa
uma coisa mais pequenina, que somos nós, a nossa escala humana, é a tal religação, liga estes dois infinitamente grande e infinitamente pequeno. É também uma ligação que não é só física, morfológica, biológica, é também espiritual. E para mim esse lado interessa-me imenso, e eu acho que me interessa sobretudo, não só porque estamos numa época da pandemia, interessa-me porque eu acho que nós esvaziamos, a contemporaneidade esvaziou muito esta dimensão espiritual e emocional. Nós hoje temos muito pouca, há pequenos balões onde isso acontece, mas depois a sociedade está esvaziada de uma dimensão emocional e espiritual. E esta dimensão que ainda se pode, que a árvore tem, pode ser um elemento agregador, um cimento para uma sociabilidade e para criar laços entre uma comunidade cada vez mais diversa, graças a Deus, que é diversa e que não é homogénea. E, portanto, eu acho que ao escrever sobre o que estava a ver, que era uma representação, fui pensando nesta dimensão da árvore. E esta visão que estamos aqui a falar, no fim de contas, leva-nos a uma outra ideia, que é a casa, ou a árvore não é só um elemento da ecologia. Para mim é também do ethos, porque tem esta dimensão de albergar, de receber, de conjugar diferentes dimensões, e ao mesmo tempo eu consigo simultaneamente, o ethos é o espaço da completude de todos nós. O ecos só tem uma dimensão das relações, por vezes, sociais, embora agora também se fale muito da ecologia existencial, que foi introduzida por vários autores e filósofos, mas a ideia do ethos interessa-me mais. E a árvore pode ser um elemento fundador ou refundador dessa ética, de uma ética no ponto de vista de uma sociedade com uma dimensão ética que hoje tanto falta. E este trabalho do nosso colega e do António Faria, em toda a sua extensão e até nas diferentes abordagens que ele faz, pode ser um ponto e um caminho para entrarmos por essa dimensão, a partir da árvore, um ponto de ligação da sociedade e da comunidade, e olharmos de formas diferentes para um elemento que é um par nosso, ou seja, que é alguém, é um ser que é um par dentro do ecossistema, mas também dentro das relações éticas. Já estamos aqui voltamos, eu não sei o que é que vocês estão a ver agora, desculpem lá. Estamos a ver o catálogo. O catálogo? Então, vamos passar, eu vou sair dessa e vou pôr novamente, compartilhar tela, mas agora é esta. Pronto. O título desta exposição, depois no MENAC mudou, o desenho Força que Nasce do Silêncio, também acho muito interessante este título, também achei muito interessante, porque de facto Gabriela Lansol também nos remete muito nos textos da Gabriela Lansol para esta ideia da árvore e do silêncio e deste tempo longo que o António Faria nos dá, e que depois iremos encontrar noutros... Agora não passo por aqui. Bom, agora não se assustem que eu sei que isto não se faz. Só um aluno meu apresentasse isto, era terrível. Mas eu sinto-me obrigada a fazê-lo, porque estamos com o Zoom, era muito mais interessante se eu estivesse aí perto de vós, mas não é. Mas não é possível, e, portanto, eu vi-me obrigada a copiar este texto que está publicado na net também, e é um texto muito bonito do cardeal José Tolentino Mendonça, que diz as cidadãs anónimas de Lisboa. É
uma coisa lindíssima. E ele escreve este texto há um ano e dedica-o ao Lódão que avista da janela. Tudo é bonito, não é? É o facto de ser escrito no início da pandemia, o ano passado, dedica-o ao Lódão, uma árvore, por acaso é uma das autóctones que tem um bom crescimento, mais conhecida também por Ginginha do Rei, só para termos uma ideia, os lódons, muitas vezes, por exemplo, a Estrada Real que ligava o Palácio Nacional de Queluz com Caxias, portanto a Quinta Real de Queluz, que era assim o seu nome, com a Quinta Real de Caxias, era toda ela bordejada de lódons que foram mandados plantar, não é? De maneira a criarem sombra. Isto também é outra coisa que se está a perder, que a loucura das autoestradas, da estrada rápida, fez com que desaparecesse. Eu sou do tempo, e penso que muitos de nós que estamos aqui somos do tempo da estrada para Lisboa, que tinha ali a seguir a Pegões, um trecho lindíssimo de Pinhais. Foram deitados abaixo porque havia muitos desastres. Eu nunca vi nenhuma árvore vir para o meio da estrada, juro. Nunca foram para o meio da estrada. Alguém saía para ir bater com elas. Portanto, não eram as árvores que, infelizmente, não foram. E estamos, Marvão, andamos ali a tentar proteger. Perdemos uma em Viana do Castelo, uma alameda fantástica que foi perdida agora neste verão, para criar uma rotunda de acesso ao Porto, quando havia possibilidade de ter feito essa nova via um pouco ao lado, mas é mais fácil, não é? Quando eu olho para este texto do Tolentino, ele parte de um texto de Rui Belo. E, portanto, logo quando se parte de um texto de Rui Belo, põe-nos logo aí uma grande... põe-nos de sentido, Rui Belo, ele foi buscar a Rui Belo. E eu lembrei-me deste texto de Rui Belo há muito pouco tempo, e foi por isso também que eu fui buscar. Os meus pais moram na Avenida Dom Nuno Fernandes e é uma avenida que tem um conjunto de árvores que, em determinada altura do ano, dão umas florzinhas amarelas lindíssimas e é um momento fugaz e efêmero do cinzento do granito em que tudo está coberto com aquelas flores que também deitam um melaço que incomoda imenso as pessoas que têm os carros. A mim não me incomoda nada, mas enfim. Mas um dia destes rebentou-se um cano e teve 2 meses a deitar água em frente à casa dos meus pais e um dia eu cheguei lá e o que vi, a primeira coisa que fizeram foi arrancar a árvore. E porquê? Porque tinha arrebentado o cano. Obviamente que não tinha, eu estive ali a explicar aos senhores, mas não. Mas ainda ontem, quando voltei lá à casa, senti esta falta que Rui Belo nos... Não sei um dia, mas alguma coisa me doía, não é? Todos nós sentimos isso. E há aqui um paradoxo muito grande entre... Muitos de nós sentimos isso em relação a árvores que falam da nossa infância, falam do nosso cotidiano, e que parece que os decisores não têm esses sentimentos, ou que não são responsáveis por isso. Eu não acredito, sinceramente, eu acho que eles também são. Mas o que me faz muita confusão é que não se perceba até que forma, não se perceba que a árvore nos conta e tem imensas histórias, e é uma cidadã. Quando Tolentino Mendonça diz que a árvore é uma cidadã anónima, lá está o tal ethos, não é? Está-nos a comparar, está-nos a estabelecer um plano de igualdade. É uma cidadã como nós, tem direitos e tem deveres. Muitas vezes os direitos, coitada. Os deveres, ela, coitadinha, bem quer, elas querem. É muito interessante ler este texto, que nos vai enriquecendo sempre com algumas ideias que eu acho que podem ser muito bem exploradas,
e que podem ser revisitadas, que é as histórias que as árvores nos contam, não é? As árvores contam-nos imensas histórias, que muitas vezes nós nem sabemos. Os jacarandás, todos nós gostamos dos jacarandás, todos nós lemos os artigos do António Barreto na altura dos jacarandás em flor, mas de onde veio o jacarandá? Ou seja, o jacarandá não é só bonito por ser azul, ou por ser pintado, ele tem uma história, ele veio do Brasil, entrou na Europa em que tempo? O que é que ele introduziu de novo? Hoje em dia, a árvore também é uma cápsula do tempo, de um tempo biológico, mas também de um tempo histórico, e que é importante saber ler. Depois outra ideia que as árvores, eu gosto imenso desta, são fluidas, mudam de casca e de casa, morrem, migram da noite para o dia. Esta ideia é muito bonita, porque nos dá o quê? A ideia do movimento, não é? No mundo que é inerte, há um ser vivo que se vai alterando ao longo do dia, mas ao longo das estações, não é? Há as árvores da infância, as do nosso bairro, e há um conjunto, hoje chamamos-lhe corredores verdes, corredores ecológicos, mas não podemos só chamar-lhe isso, não é? A Avenida da Liberdade, aquela ideia que o Ribartelos teve pelo qual lutou 40 anos, de estabelecer a ligação da Avenida da Liberdade com Monsanto, e que hoje é tida como um dos grandes elementos estruturantes da biodiversidade, da ecologia urbana, mas se olharem os textos do Plano Verde de Ribartelos, irão verificar que ele nunca se desligou desse lado cultural que a árvore, que aquele corredor ecológico fundamental de estabelecer a ligação entre o campo e a cidade, ou de restabelecer, porque nunca houve uma separação, houve um momento de ruptura e aquela estrutura vai restabelecer uma ligação que foi perdida em determinado momento do tempo. Ele nunca vai esquecer essa dimensão cultural da árvore. Eu acho isso que é extremamente importante, e é isso que nós estamos a perder, muitas vezes com grandes leituras simplesmente ecológicas, e perdendo toda esta dimensão que a árvore é um bosque. E bosque também é interessante a palavra, porque, por exemplo, se eu quisesse ser mais correta, se tivessem aqui os meus amigos da fitossociologia, diziam bosque e floresta. Por exemplo, no livro da árvore não encontraremos essa ideia, encontraremos a ideia de mata, que é muito mais comum em termos das condições edafoclimáticas, mas a ideia aqui de bosque é também para percebermos que a árvore tem uma leitura e é uma percepção e uma compreensão para lá de simples seres vivos ou de simples elemento que se associa com outras espécies vegetais. Depois temos a nossa grande... Eu aqui de vez em quando deixo de ler porque tenho os... tenho aqui a Adília Lopes, não é? Que é lindíssima, ainda há pouco estava aqui de volta do livro da manhã, foi ontem, 40 anos, que herdeu a Escola Politécnica, e ela escreve, tem um texto muito bonito sobre a Escola Politécnica. A Filomena Mulder também tem um texto muito interessante sobre a Escola Politécnica e o fogo da Escola Politécnica. Mas o da Adília é sobre aquelas palmeiras, e a história que a Adília conta das palmeiras da Escola Politécnica é porque houve um engano. Foi um arquiteto paisagista, por acaso, que trocou, eram plátanos, havia uns plátanos naquela alameda da Escola Politécnica em Lisboa, que hoje estão aquelas palmeiras, mas houve um engano das sementes, e portanto quando plantaram, depois vieram nascer, o que eu acho lindíssimo, é assim, uma coisa lindíssima esta ideia, vieram nascer estas palmeiras. E a Adília conta, e a Adília Lopes, não conheço para tratar por ela, a Adília Lopes conta num texto muito bonito essa troca e o que foi
e o que uma troca de sementes deu. Mas eu acho que hoje em dia, neste momento em que vivemos, mas eu não acho que seja só por vivermos agora, né, em situação de confinamento, ou os grandes debates, ou talvez seja uma maneira de aproveitar a onda, não é? Que é a situação pós-Covid, não é? Hoje em dia já se fala na cidade de 15 minutos, a cidade do minuto, e todos nós percebemos, eu nunca vi tanto cão na rua em Évora, nem tanta gente a fazer voltas à volta da cidade de Évora, portanto, de facto as pessoas cada vez mais estão a pedir os espaços abertos, e eu penso que este texto da Dília Lopes é muito interessante, quando ela diz, eu acho, não foi escrito, né, no confinamento, o livro é anterior, mas isso só demonstra que nós necessitamos desta presença da árvore constantemente. Chego à janela porque preciso de árvores. Se não fosse esta velhinha janela onde me vou debruçar para ouvir a voz das coisas, lá está a voz. Há pouco vimos o vento também no poema que abria esta conversa. Portanto, as árvores falam, são falantes, movimentam-se, dinâmicas, introduzem tempos longos, introduzem aromas, que ainda não falámos disso, mas todos nós sabemos os aromas. Ainda no outro dia fui a pé, fui andar um pouco e as laranjeiras já começam a despertar, a libertar-se, a saltar os muros, não é? Elas saltam os muros, porque a gente não as vê, mas elas estão cá fora connosco. Portanto, as Mélias Azdarak, a Amélia Azdarak era aquela, eu nem quero falar muito nela, mas se lhe fizer alguma coisa, eu prometo que me lá vou agarrar. Ali no jardim, ao pé, no jardim do templo, do Garcia de Rezende, há 3 árvores. Uma delas, ao pé da rua, uma delas é uma Amélia Azdarak, quando tem praticamente uma flor que não se vê. Uma flor pequenina, mas então o aroma baunilhado que aquilo tem. Lindíssimo. Lá está, é uma grafia aromática que é o tal movimento que muitas vezes se anuncia muito antes de eu chegar àquela praça. Eu descobria uma vez e disse, está-me a cheirar a Amélia Azdarak. E depois percebi que de onde vinha ainda estava bastante. Portanto, elas movimentam-se também através deste aroma que se liberta. E acho que outra que, reparem, são quase todas, por acaso são exóticas, mas não podiam ser. As nossas árvores autóctones não são muito aromáticas, são mais os arbustos, e isso por uma razão própria da morfologia do arbusto. Luísa Neto Jorge também nos traz a Magnólia, e a pintura do Singer, George Singer, John Singer Sargent, é outro aroma importante, não é? Portanto, o movimento que elas introduzem, tanto é um movimento que lhes é dado pelo vento, que é um movimento que lhe é dado pela sua transformação própria e intrínseca, mas depois também tem este movimento que elas propiciam, que é o movimento do aroma, não é? Que liberta, o facto de libertar este aroma também são fundamentais na sua presença. E neste momento de confinamento, possivelmente nós sentimos mais a sua falta porque estamos privados de andar na rua. Mas pergunto quantas pessoas, quando andamos na rua, estamos alertadas para esta dimensão, ou quando nos dói a perda da árvore, percebemos que o que perdemos são todas estas camadas que eu tentei aqui de uma forma muito rápida sintetizar, e não é fácil porque até foi interessante ter de fazer esta seleção, porque realmente verifica-se que a humanidade precisa mesmo deste elemento que é a árvore, e não só porque lhe dá os frutos, não só porque lhe dá a sombra, mas porque lhe conta a história e porque espelha a nossa forma de estar. Aliás, o que nos demonstra, a maneira como nós utilizamos hoje
as oliveiras ou outra espécie qualquer, uma forma estranha de utilizar as próprias amendoeiras, hoje em dia também começa a surgir, ou as nogueiras, toda aquela agroindústria, reflete muito bem o que é que nós somos enquanto comunidade e enquanto sociedade. As podas drásticas que nós estamos constantemente a ver anunciadas em todos os jornais, nos grupos de proteção da defesa das árvores, também refletem aquilo, refletem esta nossa forma de olhar para a árvore, e portanto a árvore não é só qualquer coisa que nos produz fruta, sombra, oxigênio, melhora ao solo, é também um espelho da nossa relação, da nossa forma de estar, sobretudo a forma como a olhamos e a trabalhamos e a gerimos. E este poema, penso que é o último slide que tenho, é de facto um belíssimo canto às árvores de António Gedeão, em que dá-nos perfeitamente, eu escolhi-o para fechar, precisamente porque ele fecha muito bem, ele dá-nos os tempos todos da árvore, e a ideia é que, independentemente da nossa vontade, elas continuam. E eu acho isto muito bonito, não é? Independente de nós querermos ou não querermos, elas vão continuar. E, portanto, isso dá-nos um sentido de continuidade que é fundamental restabelecer no tempo fragmentado que é hoje a nossa vida contemporânea. E penso que é isto. Muito bem. Obrigada. 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 Não, agora penso. Sim. Estou aqui com algo, se não se importa. Muito obrigada. Não sei agora quem quer fazer perguntas. Alguém que queira fazer perguntas? Não sei. Está aqui. Pode? Sim, sim. Maria Antônia, sim, estava a pôr o dedo. Pode fazer. Antónia. Estás sem som, Antónia. Antónia, estás sem som. Sim. Ouvem agora? Agora sim, agora sim. Sim. Já o meu. Eu estava a dizer que gostei muito da sua exposição, mas ao mesmo tempo estou muito baralhada. Estou cheia de dúvidas, estou muito confusa. Porque é assim, será que a gente pode falar da árvore? Ou isso será uma traição à própria árvore? Quer dizer, pode-se falar da mesma maneira de uma pereira que cresce no pomar e de um chorão que cresce à beira do rio? Pode-se falar da mesma maneira de uma oliveira ou de uma oleia? Porque a árvore é um conceito abstrato, não existe. Existem árvores. Eu lembro-me sempre nestas coisas daquelas línguas arcaicas que não têm um termo para a árvore, mas cada árvore tem um nome próprio. E tratar da mesma forma todas as árvores, lembra-me também a maneira como hoje se tratam os cães, que se trata um labrador da mesma maneira que se trata um caniche. Quer dizer, isso é não respeitar o animal e é não respeitar a árvore. E agora ligo isto à questão da poda. Eu fiquei muito baralhada com a poda, porque a minha ideia era que a poda era uma prática muito antiga. E a imagem que eu tenho da poda é de um velho camponês da Beira, por acaso meu sogro, que morreu com 99 anos. E toda a vida trabalhou a terra. Ele tinha 90 anos e ainda trabalhava a terra. Trabalhava de joelhos porque as suas pernas já não aguentavam. E então trabalhava a terra como que a rezava, joelhos com a enxada. E ele podava as suas pereiras, podava as suas árvores de fruto e falava com elas ao mesmo tempo.
Este é o exemplo mais profundo que eu conheço de respeito pela árvore. Ele conhecia as suas árvores, cada uma delas. E podava-as, afeiçoava-as, podava-as como quem as acarinhava. Era um espetáculo ver aquele homem podar uma árvore, porque podava-as como encarinhava. Isto não tem nada a ver com olival intensivo, nada. Porque agora já não há agricultores destes, agora há predadores da terra, que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas os agricultores antigos podavam as árvores e tratavam uma pereira como pereira e tratavam o chorão ou a olaia como olaia. Eu, a certa altura, eu acho que há um certo... Eu gostei muito da sua exposição, mas o que eu senti é que é uma exposição muito urbana. Não. Muito jardim. Não é. Muito da árvore, deixa-me lá acabar só. Muito da árvore que cresce na Alameda. São uma maravilha, que a gente, pronto, eu preciso dessas árvores, não sei viver sem essas árvores. Mas é diferente, cada árvore é diferente, cada espécie é diferente. Está no mundo de maneira diferente, não é? E não respeitar essa diferença também é uma forma de as atraiçoar. Pronto. E depois também não é só plantar árvores, quer dizer, as árvores não existem por si. Eu lembro-me da sensação que eu tenho às vezes a percorrer certas ruas em que plantam árvores numas caldeiras muito mal feitas, com lixo por toda a volta, e as árvores muito enfesadinhas ali, a fingir, coitadinhas, aquelas árvores são umas árvores muito infelizes, porque estão num espaço muito infeliz, que é um espaço agressivo, que é um espaço maltratado, e portanto elas ali também não são felizes. Portanto, a árvore não vive por si, a árvore vive num contexto que tem que ser, pronto, todo ele tem que ser aprazível, tem que ser amigável, não é? Tem que ser amigo. Pronto, isto assim, certas dúvidas que me surgiram. E depois, pronto, é que esta ideia de cada árvore conta uma história. E as árvores contam as nossas histórias também. E nós estamos, hoje em dia, estamos sempre a ver isso ser como é que eu vou dizer, ser violado. Eu lembro sempre daquela história do arranjo arquitetónico, do arranjo não sei como é que se chama, que se fez em frente do convento de Alcobaça. O convento de Alcobaça tinha um jardim, não sei se lembram. Estão a ver o Mosteiro de Alcobaça, tinha um jardim à frente. Eu sei esta história bem porque tive uma amiga de Alcobaça. E aquele jardim, que era do século XIX, fazia parte da vida daquelas pessoas. Os pais dessa minha amiga tinham namorado naquele jardim. Ela tinha corrido e brincado naquele jardim. E um dia fizeram lá um arranjo urbanístico daquele largo e cortaram as árvores, todas acabaram com o jardim. Se não me engano é do Gonçalo Birne. Porquê? Porque quiseram devolver aquilo à época medieval, em que não havia árvores ali, e se fazia a feira de Alcobaça em frente do mosteiro. Isto é de uma violência, e aquelas pessoas ficaram sem aquele sítio, fazia parte da sua história. Portanto, uma parte da história de vida daquelas pessoas de Alcobaça foi arrancada quando deram cabo daquele jardim, em nome de um passado que elas já se não recordavam, um passado lá da Idade Média, não é? Outra história, só para acabar. Aqui na praceta, ao pé da minha casa, há um pinheiro que a minha filha plantou. E o pinheiro cresceu e está muito grande. E aqui há uns anos atrás eu acordo com o ruído de uma máquina de cortar madeira. E vou ver o que é. São os empregados da Câmara
que estão a cortar os ramos do pinheiro. E eu vou-me dirigir a eles, indignado, que é que estão a fazer aquilo? Porque o ramo do pinheiro, as crianças podiam subir à árvore e depois caíam da árvore e a Câmara era responsabilizada por os danos que a criança pudesse sofrer. Eu telefonei para a Câmara, protestei, não ganhei nada. Lá cortaram os ramos da árvore. Que era o sítio para onde as crianças subiam por ali acima. E estas coisas acontecem, estão sempre a acontecer. Pronto, não há respeito. Mas o que eu queria pôr era essa questão, sobretudo, da diferença entre as árvores, não é? E se pode falar da árvore. E se isso não é um conceito urbano, ao fim e ao cabo? Eu agradeço imenso a sua intervenção. Eu não o vejo como um conceito urbano. Aliás, eu acho, talvez não me tenha transmitido bem, obviamente, é sobretudo uma ideia que eu gostaria de expor. Quando eu digo que há reverência, que se deve ter uma reverência pela árvore, quando eu digo que a árvore pertence a um ecossistema e que tem que estar na sua relação edafoclimática, eu estou imediatamente a dizer que cada árvore tem de, para estar bem, a tal reverência, tem de respeitar essas condições edafoclimáticas. Peço imensa desculpa, mas tenho aqui um gato preto agora, de repente, ainda a tiro no zoom. Que anda aqui feito maluco, claro, não o filho. E, portanto, eu não posso, essa dicotomia entre rural e urbano, no meu ponto de vista, foi uma dicotomia que também foi criada. Gerir uma pereira não pode ser o mesmo do que uma olaia. Têm, tal e qual como eu não posso, as pessoas são diferentes e têm toda uma história acumulada, não é? Portanto, eu não posso ter as mesmas práticas com uma pereira e com uma olaia. Elas pedem-me coisas completamente diferentes, por acaso aí os solos até são os mesmos. Mas as condições edafoclimáticas, portanto, sol, de clima, a forma quais são as restantes árvores que se associam, se nós queremos fazer se queremos tirar partido de uma árvore em conjunto ou dissociada, são completamente diferentes. Obviamente que o sogro, esse senhor por quem eu respeito e que me contou, ele sabia como se podava. E podava. Também não se disse que não se podia podar, disse que se podia limpar, não é? Possivelmente o que o seu sogro fazia era limpar, tirar os secos, corrigir qualquer ramo. Exato. O que nós assistimos hoje são arrolagens. Ainda há pouco eu vi acho que era uma alfarrobeira, com um tronco antiquíssimo, do qual ficou um raminho. Mas isso todos nós temos culpa. Temos culpa porque não temos uma participação cívica, quer dizer, não quero que me cortem a árvore, não quero que faça isto. Neste momento, por exemplo, está-se a assistir em Lisboa a um avanço da privatização da tapada das necessidades e poucos são as pessoas que estão interessadas nisso. Ou só estarão interessadas no dia em que perceberem que tudo aquilo desapareceu. Ou outras coisas, são constantes, não é? São constantes. Portanto, eu não tenho essa, não é uma visão de jardim, não é uma visão da árvore como ser, a árvore é um conceito obviamente abstrato, aliás, quando o texto da árvore, do livro A Árvore diz mesmo, é um conceito abstrato, mas quando passamos para a prática esquecemos de algumas coisas, não é? E é tão abstrato que até as tratamos todas da mesma forma. Portanto, nós temos de as conhecer pessoalmente, como dizia ele, falava com elas, e essa relação, essa intimidade, esse afeto, essa emoção tem de estar, tem de estar presente no ato da decisão e da gestão do sistema da vegetação, quer no mundo rural, quer no mundo urbano. E é isso que não acontece. Era isso que eu queria tentar transmitir, é essa ausência. Por exemplo, no Norte, há uma cultura, no Minho, entre as montes não tanto, mas no Minho há, que é desramar muito
as árvores. Porquê? Porque em períodos davam as folhas dos freixos e davam para alimentar o gado. E nós isso também temos de compreender. Nós também temos de ter a capacidade que a árvore, tal como o poeta diz, é um bosque e tem relações com outras, não vive isolada, há um conjunto de relações. Em determinados períodos, quando não havia alimentação, pastagem para o gado, isso acontece ainda hoje no Minho, resta alguma dessa ideia, aparecem os freixos e alguns chopos completamente desramados porque em período de fome davam aquilo ao gado. E a árvore passou a ser, nessa cultura, uma cultura a ser usada como um fornecedor de alimento e depois também como um posto onde a gente podia estar lá tudo o que quisesse. Portanto, também é preciso compreender isso. Mas isso teve um tempo e teve uma época, agora possivelmente temos mais informação e eu sinto que hoje a responsabilidade de técnicos, a responsabilidade dos decisores políticos é muito maior. E porque têm a obrigação de estar mais informados. Hoje, as pessoas não podem ser ignorantes, são desconhecedoras, porque a informação está aí em todo lado. A gente vai ao Google, mete lá qualquer coisa e diz logo, imediatamente. Não querem saber, não é? E isso é muito comum. E é isso que eu falo. Obviamente que, quando eu digo reverência, é respeito. Respeito por a árvore, por aquilo que ela é em si. Eu não posso tratar um chopo, mas da mesma maneira que trato uma olaia, mas eu sei que o chopo, ou que um olmeiro, ou que um freixo, pertencem a uma associação edafoclimática que se chamam as galerias ripícolas. Não é? E essas galerias ripícolas, ou seja, eles devem estar onde está a água, ou à mata ribeirinha. Isto está estudado, todos nós sabemos isso. Não vale a pena andar a plantar árvores. Ainda ontem, não sei o que é que está ali atrás do Garcia de Rezende, mas parece-me que são uns áceres, pelas folhas, uns áceres pseudoplátanos, uma coisa, não sei, posso estar a errar e não quero estar a errar. Mas se forem estes, já se verificou que eles não se dão bem aqui em Évora. Já se verificou que eles não vão muito bem aqui nas condições climáticas e sobretudo estão em meio urbano. Mas em meio rural também não aparecem. As nossas plantas aqui, do mundo rural, são outras. Pode haver um ou outro, mas não aparecem um. Portanto, é compreender a árvore nessa sua dimensão. Em relação ao terreiro de Alcobaça, eu conheço bem o projeto, não concordo de maneira nenhuma com ele, mas durante muito tempo, nós temos isso, foi em Alcobaça, foi nos Aliados, no Porto, a ideia da praça, não é? Não há ideia mais estranha que uma praça não tem de ter árvores. Quer dizer, isso no norte da Europa pode ser assim. No sul, no Mediterrâneo, com temperaturas que variam entre no inverno frio e no verão chegamos a ter 42 graus. Então faz-se uma praça para ninguém viver senão à noite. A árvore é um elemento fundamental. Ainda ontem vi uma imagem do Rocio de Évora, com o que resta, claro está, agora tudo velho a cair, de umas árvores plantadas a par que davam uma linha de sombra extremamente interessante. Que podia ser, bastava fazer isso para aquilo ficar logo melhor. Mas não, parece que vão fazer uma bicicletas, não sei como, mas pronto, mas isso agora não tem a discussão. Essa ideia da praça limpa de árvores, essa ideia limpa da praça, é uma ideia completamente importada e lá está. Tal como eu não posso tratar a Pereira da mesma forma que trata a Olaia, também não posso tratar uma praça no sul da Europa da mesma forma que trato uma praça do norte da Europa. São coisas completamente diferentes. Sobretudo não as posso tratar de respeito pela ligação que tem àquela comunidade e àquelas pessoas e a maneira como fazem parte da história de vida daquelas pessoas. Mas o que acontece é que essa história de vida daquelas pessoas muitas vezes só está a acontecer no mundo rural, porque no mundo urbano já ninguém quer saber de nada. No mundo urbano, quem são as pessoas que têm uma visão de empatia com as árvores?
Pergunto, quantas pessoas é que nós conhecemos que têm, possivelmente alguns de nós têm, mas a maior parte das pessoas do mundo urbano não têm nenhuma empatia com as árvores. Eu não concordo com isso. É uma minoria. Os que temos empatia Não concordo. não têm. Mesmo quem não tem isso consciente tem saudades e tem necessidade. Sim, mas pode não ter consciente, mas nós temos uma ligação visceral e... Temos. Alguns de nós, outros nem queremos saber. Quer saber que tenham cortado a árvore da avenida ou do não sei quê? Onde é que está? Não, eu não vejo isso. Eu não vejo é isso organizado. Sim, mas A Évora é incrível, a Évora não tem uma organização a esse nível, por exemplo. É incrível. Como é que nós tivemos capacidade cívica de fazer uma organização a esse nível, não é? Não tem. Évora não tem Lisboa. Não tem Lisboa. Quantas pessoas há que dizem eu quero... Por isso, neste momento, agora, é muito interessante perceber-se. Hoje não se fala da árvore com estas significações que eu tentei transmitir, com estes significados que eu tentei transmitir, diz, eu vou ou tenho um projeto para plantar 1000 árvores, 50 mil árvores, 60 mil árvores. Repare, o ICNF pôs, isto é de loucos, pôs ontem, entre estes dias, até o dia 26 de março, oferece plantas. É a pior altura de se pôr em plantas. E não cabe na cabeça de ninguém. Mas ninguém disse isso. Por acaso eu disse isso lá no Facebook, disse, nesta altura, só porque é o dia da árvore. Não, tem de ser em outubro, nas primeiras chuvas. Não é agora. Agora acontece precisamente o mesmo que aconteceu na altura dos fogos, em que as grandes empresas e outros escritórios com nome pagavam e os seus funcionários iam todos plantar árvorezinhas nas zonas dos fogos. Gostavam muito das árvores. Mas as árvores têm de ter aquele namoro. Eu acho que foi ótimo para os coelhos. Foi ótimo para aquela bicheza toda que não tinha nada para comer. E ficou lá com os rebentinhos ótimos. A seguir, as pessoas foram lá, plantaram 50 mil árvores, 60 mil árvores, 20 mil árvores, saía todos os dias nas notícias. Voltavam a Lisboa, tiravam as galochas, possivelmente até tinham comprado a roupa XPTO para irem para a plantação e depois esqueciam-se que tinham de lá ir no fim de semana seguinte ou 2 dias seguintes para regar, limpar, proteger. Ou quando lá chegassem, já o coelho, a lebre, o javali, o que quer que seja, que andava cheio de fome, já tinha comido. Portanto, esta é a realidade. Nós hoje perdemos a noção dos ciclos da natureza. Ninguém vai plantar árvores agora quando começam a diminuir as chuvas. Eles podem-nas plantar, mas têm de as regar. Quando podiam ter aproveitado as águas de outubro, as primeiras águas de outubro, para fazerem isso. Não. Mas como é o dia da árvore, temos de fazer isso. Não temos de fazer porque é o dia da árvore. Temos de fazer no tempo certo em que a árvore respeita. Lá está a tal reverência. A tal referência é dizer, quando é que é para transplantar? É nesta altura, não é agora. 50 mil árvores. Eu estou desejosa de ver, eu gostava daqui a um tempo de saber destas 50 mil árvores que o ICN dá, e alguém me dizia no outro dia, olha Aurora, aqui em Coimbra até alfarrobeiras estão a dar. Alfarrobeira não vai em Coimbra. Portanto, aquela ideia que todos temos uma grande empatia, não temos. Nem quem decide tem, nem sabe, nem quer saber. Oh, professora, mas isso só me diz que, não me diz que as pessoas não tenham essa sensibilidade. O que me diz é que à frente dos poderes públicos e dos organismos públicos estão incompetentes. Mas é isso que me diz. Diz que é dos incompetentes e dos outros todos que falam. Isso não me diz que um habitante de Lisboa tenha insensibilidade e não sinta a necessidade de árvores na sua cidade e de natureza na sua cidade, não me diz isso. Basta ver quando... O que diz é que há incompetentes à frente dos organismos públicos. Nós assistimos, por exemplo, não sei se reparou, sabe com certeza, quando, e aqui em Évora também se fez sentir um bocadinho,
Por exemplo, um exemplo muito concreto aqui para Évora, que é um sítio onde, pelo menos, penso que todos conhecemos. Havia um plátano enorme em frente do Garcia de Rezende. Foi cortado. Cortaram aqui ao pé. Então, foi cortado porquê? Porque havia umas raízes que estavam a entrar em contacto com o Teatro Garcia de Rezende. Nunca vi. Nunca mostraram essas raízes que estavam lá dentro. Foram pôr uma árvore pequenina que é uma Legestroemia índica, que não dá sombra nenhuma. Alguém se revoltou contra o corte daquele plátano? Que tinha uma relação de escala com o edifício e dava escala à praça? Eu não vi nada. Por acaso vi, fui lá eu, fartei-me de refilar. No parque de estacionamento da Direção Regional da Cultura, ali por trás onde é a Mel, havia umas mélias lindíssimas que foram podadas. Porquê? Porque sujavam os carros. Outra vez foi pelos pólenes. As árvores, não, os pólenes são os prados, são as gramíneas, não são as árvores. E isto não tem nada a ver. Isto são o quê? Quando, e em Lisboa é muito notório, havia um plano de gestão de todas estas estruturas verdes que estava centralizado na Câmara. Passaram essas competências todas para as juntas de freguesia e foi terrível. Cada um que vai lá à junta de freguesia diz assim: eu tenho uma árvore que me entope os canos, eu tenho uma árvore que não sei o quê. E a junta de freguesia, porque isto é assim, devia de haver, por um lado, devia de haver eleições todos os anos, que era para ver se isto andava um bocadinho melhor. Mas, por outro lado, também é muito aborrecido, porque é a caça ao voto. Isto é sinceramente o que eu acho. E é a prática que me diz, e há aqui pessoas que sabem que é assim. O que acontece? Vai lá, suja-me os sapatos, suja-me não sei o quê, suja-me não sei o que mais. E suja, então a gente corta. Isto é verdade. Já me foi pedido um parecer, não foi agora, por causa de um jardim em Lisboa, um jardim lindíssimo, das Amoreiras, que criam os utentes do jardim, queriam que todo o pavimento fosse asfaltado porque sujavam os sapatos. E pediram para eu fazer um parecer a explicar porque é que não podia ser asfalto. E depois isto foi uma guerra horrível. Para explicar às pessoas que o jardim não pode ter o mesmo do que a rua, quer dizer, lá está, entre a Pereira e a Oleia. Cada coisa pede um tipo de intervenção. E esse tipo de intervenção demonstra, e agora, isto não foram os políticos cediram, ou quem decidiu. Por acaso aqui os técnicos pediram parecer a pessoas de fora, mas aqui não é decisão do político, é decisão do utente que acha que é uma chatice e passear e sujar os sapatos. Muitas vezes esses cortes são levados, porque até às câmaras fica caro cortar, porque há pressões do público, e isso é que é uma realidade que nós não nos podemos esquecer. Eu acho que nós perdemos esse elo. Perdemos. E é preciso retomá-lo. Como? Possivelmente com a educação nas escolas. Por exemplo, as escolas. O Fernando tem trabalhado imenso sobre essas questões e tem trabalhado muito bem sobre essas questões. Mas eu tenho ido a algumas creches onde é tudo plástico, é a relva de plástico sintética, onde não há uma árvore, onde não se percebe as estações do ano. Isto só se faz com a vivência, não se faz... não se faz de outra maneira, faz com a vivência. E há de facto uma geração, a qual eu já me incluo, porque já estou na lista para a vacina prioritária, não é? Portanto, já me incluo nessa lista, que temos esse vínculo. Agora, muita gente nova, uns têm, e estão na permacultura, nas agriculturas sintrópicas, são universos ainda muito reduzidos que ainda não lastrou por toda a sociedade. E isto é uma realidade duríssima de viver. E nós vamos perder se não tivermos esta luta constante em relação, se não conseguirmos constantemente transmitir isso. E repare,
Eu sou da geração que a gente brincava na rua, fazíamos o funeral dos grilos, não é? O grilo morria, a gente enterrava o grilo no quintal, os bichos de conta, eu lembro, eu comia bicho de conta, fazia aquelas coisas todas. A Leonor, ainda brincámos muitas vezes juntas em casa da minha tia, e brincávamos com os bichos, com os animais. Hoje em dia é muito difícil fazer sair as crianças de dentro desta coisa dos zooms e do ecrã, onde todo o sistema perceptivo e o corpo, do corpo praticamente a gente já usa os olhos e a boca. O resto não percepciona com mais nada. Não é? Não cheira, não sente a brisa, não. Isto tem de ser educado. Isto antes, eu sou dessa geração, eu sou de uma geração que viveu na rua, que mexia, que via, que tinha laranjeiras, que tinha brincos de princesa, que fazia unhas com as flores das malvas, punha assim, colava, fazia umas coroas e umas pulseiras com os brincos, com os espinhos das rosas, fazíamos umas pulseiras. Hoje, isso dá-nos uma... E depois conta o resto, não é? Mas hoje em dia os miúdos, a maior parte deles não têm essa possibilidade. Não têm essa possibilidade, não. Possibilidade tem. Não são induzidos a isso. Então, mas quem é que os tem que induzir? Nós todos. Pois. Nós, os professores, e eu incluo-me, os professores... Eu não tenho... os avós, porque eles não saem sozinhos. Não é? Mas é muito difícil. A responsabilidade é nossa. É completamente nossa. Completamente nossa. Completamente nossa, mas é muito difícil, porque é requerer tirar-lhes de uma área de conforto e expô-los a uma determinada situação que muitas vezes para eles, e depois também é tudo, também é uma data de coisas securitárias. Eu durante anos fui consultora do Jardim de Serralves, não do Jardim, de um projeto de recuperação que estava a acontecer em Serralves, que depois foi executado, e eu era apenas um membro dessa área, de quem consultava, e tínhamos todos os meses umas reuniões lá. E, não sei se conhecem Serralves, mas aquilo é uma falha geológica e na parte mais baixa tem um lago, um laguito, uma coisa mínima. E quase que nos batia o projetista, e fomos lá os consultores, que éramos muitos, para saber se punham ou não punham como é que se chama? Uma vedação para proteger caíra no lago. E o lago tinha 15 centímetros de profundidade, era daqueles pequeninos, só tinha lá os nenúfares, ou 20 centímetros, quanto muito podia ir até aos 20 centímetros de profundidade. E ao Ribeiro Teles, e ao Cisa Vieira, e eu, íamos os três. E eu lembro, eu ia calada, eu era muito nova na altura, e perante o Cisa Vieira e o Ribeiro Teles, obviamente que estava só ali a fazer número. E lembro-me que era tão engraçado. O Ribeiro Teles perguntou assim ao Cisa Vieira: sabe de alguém que tenha morrido aqui, afogado neste lago? E foi dito logo: não, ninguém sabe, não é? Perguntaram, obviamente que não. Isto também é aquele estado securitário que nós temos. Ou seja, aprender, não está aí já a Assunção Foco, mas de certeza que todas as pessoas da área, o Fernando sabe bem, a vida é feita de riscos. Se cair dentro do lago, é preciso que a gente esteja com atenção e que o vá lá buscar rapidamente. Mas com 20 centímetros, não acho. Professora, posso só contar só aqui uma história? Sim. No instante. Eu sempre que posso vou para o campo e ainda hoje fizemos telescola no campo. Com 5 meninos, ligámos os computadores e tivemos amanhã no campo, até às 2 da tarde. Mas é só para contar 2 ou 3 coisas muito rápidas. A primeira, porque a percepção das coisas mudou tanto porque nós deixámos de usar o espaço como tradicionalmente, historicamente usámos. E a mobilidade, a questão como nós nos movemos na cidade, por exemplo, onde privilegiamos só o carro, dá-nos uma visão e dá-nos
uma visão utilitária e de fruição da cidade completamente diferente. Portanto, um tempo diferente, um olhar diferente, tudo, e um investimento diferente. Portanto, o que passa a ser prioritário é investir para o carro, para pavimentar, para fazer mais uma estrada, mais isto e mais aquilo. Depois, há aqui um lado, esse lado do risco e o lado da percepção do espaço. A história que eu queria contar é muito breve. Um dos sítios que eu mais gosto, onde eu gostava mais de levar crianças, neste momento não sei se posso lá entrar, é a Mitra. Temo que aquilo já esteja tudo fechado, não sei. Não, está aberto ainda. Ainda está aberto. Ainda está aberto. Mas aqui há cerca de um ano andavam lá as crianças a brincar no labirinto do Burbucho e depois foram dar assim uma volta, davam a brincar outras coisas e eu gosto... Eu às vezes sinto que ando a passear cães, ando a passear crianças, mas parece que ando a passear cães, porque eu nunca precisei de um adulto quando passeava com os meus amigos, com 10 anos. Agora as crianças precisam de um adulto, precisam de ser passeadas, aquelas que são passeadas. Exatamente. Eu tento dar espaço e passar assim um bocado assim despercebido. E às tantas dou conta do meu filho, dizia-me, o Vasco caiu no lago. E eu ali perto do Jardim do Bucho não conhecia lago nenhum, a não ser aquele que está lá no meio. Sim. E passado um segundo é que realizei, bom, que lago é que estamos a falar, mas o grito não parecia ser muito em pânico. E fui ter com os meninos, e o que é que tinha acontecido? A situação já estava resolvida, apesar de um estar todo molhado. Há um pequeno tanque, muito baixinho, lá, entre o Jardim do Bucho e depois a zona da Ribeira, pronto, para quem conhece, agora não sei se nem vale a pena. É um tanque muito pequenino que lá está. O menino que estava a querer fugir do outro, o tanque estava cheio de ervinhas flutuantes. E ele achava que aquilo era mais um bocado de terra e queria passar por cima daquilo. Portanto, eu acho que... Moisés andou sobre as águas. Há 30 anos, eu acho que toda a gente percebia que aquilo já tinha visto um lago assim, desta natureza, não é? Portanto, a percepção realmente das coisas hoje é totalmente diferente e do risco. É totalmente diferente. Agora, há aqui outro lado que eu acho que também está sempre ligado, que é a questão da democracia. A questão da democracia e da prestação de contas, não é? E da adição que o poder representa, não é? As árvores também são vítimas das pessoas adictas de poder e são pessoas e são vítimas dos déficits democráticos das sociedades, do alto déficit democrático em que vivemos. E, portanto, onde é que eu quero chegar? É que as árvores não são dos políticos que lá estão durante 4 anos, não são dos técnicos que lá estão, não são das pessoas que moram naquela rua. E, portanto, eu acho que Lisboa, com todas as ciências que tem, mas eu consigo, por exemplo, ver em Lisboa determinado tipo de intervenções, há uma ficha para ela e há bem feita ou mal feita, não sei, mas há uma justificação para aquelas intervenções. E aqui é sempre um mistério. Cada intervenção que se faz no arvoredo é sempre um mistério. E eu insurjo muito contra isso. Quer dizer, eu acho que essas intervenções, como outras, nós devíamos ser ouvidos. Para terminar, em relação àquilo que nós gostamos de árvores ou não gostamos de árvores, eu acho que muitos de nós gostamos de árvores quando são as árvores dos outros, quando são as árvores que estão no estacionamento dos carros dos outros, quando são as árvores que tudo o que se passa nos outros a gente até gosta, mas se é as árvores da nossa rua, que elas estão que pendem as folhas para o nosso quintal, aí já é um problema. E, portanto, eu acho que há uma falta de cultura que se prende com muita coisa, não é? Se prende também com o sistema educativo, quer dizer, numa época pandémica que estamos a viver, se me dissessem que isto ia acontecer, aquilo que eu achava que podia ser reação natural é vamos dar aulas para a rua, vamos dar aulas para os jardins, vamos dar aulas para o recreio. Mas, quer dizer, eu achava que isto era o normal. Mas não, vamos dar aulas para o Zoom, é a resposta mais imediata, não é? E portanto, há aqui muita coisa que estão ligadas e pronto, era mais ou menos isso. Não, sem dúvida, Fernanda, é isso mesmo, é a falta de... Não sei, embora quando nós percorremos os grandes homens, todos os que falaram, intelectuais, não
não no mundo da intelectualidade, e lemos sobre o que é a cultura portuguesa e a sua relação, percebemos que há um vínculo enorme. A poesia é riquíssima, eu gosto muito de poesia e leio e compro e vejo e passo o tempo e aliás a seleção foi difícil porque eu tenho milhares e milhares e milhares de poemas e só que recolhi, que fui selecionando só com temas da vegetação, da natureza, de árvores, de arbustos, e noto que houve um vínculo muito grande que se quebrou. Agora, onde é que ele se quebrou? Porque é que ele se quebrou? Podemos arranjar um conjunto de justificações. Que o temos de reatar hoje é uma necessidade. É uma necessidade. E não é só para a nossa sobrevivência, mas é para a sobrevivência de todos. Da tal completude que o ethos fala, não é? O ethos é o todo, não é só uma parte. E isso é que eu acho que é extremamente importante. Eu cito sempre, e também não me quero alongar mais, não sei como podemos ficar, eu por mim tudo bem. Eu sou muito franciscana, sou mesmo franciscana, gosto muito da maneira de pensar de São Francisco de Assis e interesso-me por muitas dessas paisagens espirituais. É indiferente, mas qualquer religião encontramos isso. Mas há uma citação, uma descrição de São Francisco de Assis que eu acho muito interessante, que depois mais tarde vou encontrá-la também em pessoa, mas vou encontrá-la noutros autores, portanto não obrigatoriamente santos. Mas São Francisco de Assis diz uma coisa muito interessante, mesmo na horta, aliás depois o Papa, atual Papa, o Papa Francisco, na primeira encíclica dele, Laudato Si', diz isso, faz essa citação. Mas São Francisco diz que mesmo na horta deves sempre deixar um canteiro para que a natureza, ele não diz respirar, mas para que a natureza possa estar presente. Ou seja, isto é escrito em determinada época, 7 séculos, quase há 8 séculos. E a ecumene nessa altura era muito mais restrita. Mas esta visão de que nós só podemos existir, ou as nossas construções, enquanto homens, só existem se houver este equilíbrio com o resto que não é construído por nós, mas sim pelos sistemas naturais, é fundamental. E isso é muito interessante, nós repensarmos isso. E o que eu noto é que, à medida que eu vou estudando, que eu vou lendo poesia, filosofia, eu vou encontrando este pensamento constante na cultura portuguesa. E hoje eu noto que esse pensamento começa a estar arredado da cultura portuguesa. Ultimamente tenho-me interessado muito pelos escritores contemporâneos. Não é? Saber, os escritores contemporâneos. Nos programas dos ensinos que estão a montante da universidade, quem são os escritores que são estudados? Como é que são estudados? Onde é que está esse lado que esteve presente? Quer dizer, obviamente que não vou referir Sofia de Melbrenner, porque aí ela tem um poema lindíssimo e de cortaram as raízes às árvores. Ela praticamente diz, cortaram as raízes às árvores, Portugal desapareceu. Quer dizer, está bem que é metafórico, mas a metáfora de ir buscar a árvore também nos diz muito do que ela quer dizer, não é? Ou o poema de Itaca, ou o poema do cesto e do cesteiro, do homem que está a fazer o cesto e o cesteiro, está a participar no fazer, na biocenose, de onde a empreita do Algarve resulta. Portanto, tudo isso se perdeu. E tudo isto hoje está fechado num universo muito tecnológico. Há um grande, não sei se não o tenho aqui, mas já o posso ir buscar. Há um filósofo que eu ultimamente tenho lido muito, que é um engenheiro mecânico, que depois passou a ser professor de filosofia, estudou e fez o doutoramento de filosofia, vive em Berlim, Xing Albung, que tem um livro muito bonito que se chama O Louvor à Terra, que é um diário. Por acaso tinham aqui, acho que eu vou ali buscar só um bocadinho. Estas coisas. Não encontro. Bom, mas é o Louvor à Terra e o último dele tem um documentário na net que se chama
a sociedade do cansaço, tem outro que é o desaparecimento dos rituais, mas esse do Louvor à Terra é um diário que ele faz. Talvez a Maria Antónia disse, lá está ela, vai-me dizer, lá está ela com os jardins, mas não, o Louvor à Terra é lindíssimo, porque ele faz um diário do que é construir um jardim em Berlim no inverno. Quer dizer, e a demonstração que ele faz da possibilidade de construir um jardim de inverno, durante o inverno, com neve, e é lindo, ele vai fazendo aquilo, tem um texto inicial incrível de introdução em que ele diz, aprendi mais neste contacto com a terra, ou este contacto com a terra tem muito mais a ensinar-me do que o ecrã de um computador. É incrível, quer dizer, é um homem, hoje é considerado um filósofo de referência, não sei se no mundo da filosofia é assim tão querido. Em geral, estes, quando começam a ter muito, depois na filosofia não tem uma linguagem muito fechada, ele tem uma linguagem muito aberta, muito interessante, chama-se Louvor à Terra. Eu aconselho a ler porque nos remete precisamente para estas questões, desta contemporaneidade ligada, obviamente que depois temos a sociedade líquida, essas coisas todas que todos nós sabemos, mas que vem disto, não é? Do mundo nos passar aqui na tela e nós não estarmos ali fora. Não sei. Posso? Bom, mais alguém tem alguma questão? Ou... Eu gostaria só de... Posso só... É só um sim, minuto também, já dada a hora. Pode. Queria agradecer toda esta partilha que sinto como um alimento e que é extremamente necessário nesta ligação. E cada vez mais este tipo de conversa fazem-nos falta e para o nosso ser interior. E aquilo que eu sinto é mesmo um alimento que chega até nós a nível vivencial e perceber o que é que efetivamente vale a pena. E como tal, a conversa que tivemos aqui, há como que uma coisa que nós vivemos ancestralmente que faz sentido no eu, no aqui e no agora, não é? Tudo isto que a Aurora foi apontando, que foi falando, isto está em nós, mas está adormecido. E, efetivamente, o facto disto estar adormecido, esta linguagem, este olhar para as coisas, é cada vez mais essencial. Como professora, só quero deixar aqui, nada é por acaso, efetivamente, e estão aqui pessoas que estamos agora a desenvolver também um projeto e dizer também a todos e à Aurora também, um trabalho sobre a árvore, estamos a desenvolver com a escola, agora com a Maria, a Mariana, a Jesuína, a Ana Teresa, e efetivamente tudo se conjuga e se calhar não, nada é por acaso. E quando nós falamos, e como a Aurora chamou aqui a atenção a isto, e eu reforço esta visão deste segmentarismo que nós temos ao nível da sociedade, não é? Cada vez um olhar mais espartilhado, e este olhar espartilhado, a árvore pode ser um elemento unificador, e é urgente este olhar unificador, e como falava o Fernando há pouco, que é este tal olhar mais virado para uma coisa mais centrada, uma ligação que faz muita falta. Os nossos alunos, hoje, por exemplo, tiveram a desenhar árvores, não sei como é que correu, também havemos de receber, mas tiveram a aproveitar o dia bonito e a desenhar árvores, nada é por acaso, não é? E esta tal ligação que eles sentiram e neste projeto estão a sentir, é efetivamente que isto diz respeito a eles e que está em nós, mas nós estamos extremamente afastados desta realidade e desta ligação, que é essencial à nossa vida, que é essencial ao nosso bem-estar e o encontro num autoconhecimimento mesmo. A árvore faz parte de nós, efetivamente, não é? E quando nós falamos com os nossos jovens sobre isto, os ecos que eles nos dão, eles já estão no 12º ano, são fantásticos ao nível deste reencontro
Alguns disseram, e quero só deixar isto agora para acabar aqui, que a conversa também já vai longa, mas o que eles falam desta experiência com o encontro com a árvore, não é? E diferentes olhares de pessoas muito diferenciadas, porque nossos olhares são todos eles muito diferentes, mas que como é que quer dizer, que se agregam. Isto é o olhar o ser vivo de outra maneira, e é este o encontro que é, sendo a amendoeira, sendo a árvore, sendo qualquer tipo de árvore, neste momento tem que haver esse encontro, e é o tal respeito, a tal questão ética, a tal relação da consciência una. Da paridade. Exatamente, que faz falta. Portanto, eu acho que este tema da árvore hoje veio, efetivamente, e estão aqui as amigas que estão nesse projeto e que irá ser partilhado, os nossos jovens estão encantados, eles têm ido, nesta época de confinamento, ter com as árvores. Há histórias lindíssimas que eles estão a contar das árvores, porque cada um neste momento está com a sua árvore, escolheu uma árvore, independentemente do que ela é, depois irão ver efetivamente, saber também o que a Antónia diz, tudo isto está tudo ligado, não é? Saber o que é aquela árvore em termos de estar cá há muito tempo, que espécie é que é, mas primeiro estão a conhecer a árvore. Pronto, não quero dizer mais nada, mas queria partilhar e agradecer esta conversa que foi e é alimento essencial. Eu estou encantada e grata à associação e a todos os presentes e à Aurora hoje em especial. Oh, Nuno, não preciso dizer de onde é que isto vem, para não? Eu tive o privilégio de ter a mãe dessa menina como minha professora e, portanto, só isso. E nós tivemos o privilégio de vos ouvir às duas e a outros também, não é? Que foi muito bom. Foi muito... não vou agora falar mais, mas eu sou um misto urbano e de campo, de lavoura, etc. Sei as podas de limpeza, que aprendi com o meu pai. Sei, pronto, e tudo isso me diz muito, e tudo aquilo que disse também compreendo, entendo e sinto. Portanto, foi para mim muito, muito, muito bom estar nesta conversa, e muito obrigada a todos, em especial à professora Aurora. Foi muitíssimo bom. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Se me der acesso, então, muito obrigada. Eu vou encerrar então para todos. Sim, ok. sim. Obrigada. Obrigada.